Sejam bem-vindos a mais um episódio Newcast. Hoje estamos aqui com Matheus Rezende, da Rezende Informática, uma loja de informática lá de Iguaçuí, aqui do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, Greg. É um prazer imenso estar aqui com você, com a equipe, conhecendo a sede nova da X-Cabum? Da New System. Da New System e lá embaixo a loja X-Camub. X-Camub. Muito bacana, é um prazer imenso estar aí com vocês. Prazer nosso receber você, Matheus. A gente acompanhou o seu início, a gente trocou várias ideias lá, né? Você estava pedindo algumas opiniões lá e, obviamente, a gente pegou algumas dicas com você. E hoje a gente vai contar aqui um pouco sobre a sua história e fica até o final porque você vai contar tudo do zero mesmo. Então, quem quer empreender, quem está com uma dificuldade aí, vai ser o momento de tirar dúvida aqui com a gente, né? Vamos pela primeira pergunta aqui. Como que você começou? Como que você teve essa ideia, Matheus? Que dia que você falou, vou abrir uma loja de informática? Foi uma escolha ou essa decisão caiu por acaso? Como que foi? Rapaz, muito bacana essa pergunta, porque foi o seguinte, eu comecei a loja na minha casa, como hoje a maioria dos empreendedores começa, né, com um comércio local, em casa, com os familiares ajudando. E um fato muito interessante é que eu entrei numa área difícil até modular. Então é aí que entra o passo a passo da dificuldade, que entra muitas vezes a vontade de abandonar. Eu comecei, Agrexo, vendendo celular. Foi vendendo celular. Só que eu fui vendo que tinha muita gente que vendia na cidade, margem engarrada, e eu sempre mexi com computador. Um fato curioso que eu iniciei meu primeiro curso de informática com 13 anos, mas não dava muito brilho, não me enchia muitos olhos. Era uma área boa, uma área rentável, mas deixei de lado. No pegar para vender celulares, uma pessoa pediu para arrumar o computador dela. O básico ali, uma formatação, uma higienização, eu peguei, postei, outra pessoa pediu e foi. Até um dia que eu separei, eu vi que a necessidade estava grande, onde que eu separei uma sala da minha casa, onde que hoje até o quarto da minha menina, falei assim, aqui está aberta a Rezende Informática. Pintei a parede e abri meu CNPJ, né, melhor dizendo assim. E dali eu comecei, arrumava um computador, outro. Comecei a vender, antes que a gente começou a fazer umas vendazinhas, eu não tinha capital, que é como é que eu posso falar assim, é o medo de muitas pessoas, né, que é o dinheiro, e ali eu comprava uma pecinha seminova, outra seminova, ficava ali procurando no LX, montava um computadorzinho, vendia os computadores seminovos, mesmo com preço acessível, e fui. Muitas pessoas não sabem, um fato curioso que eu vou falar pela primeira vez aqui, mas eu fiquei reinvestindo dinheiro por 1 ano, sem tirar 1 centavo. Caramba, porque eu acreditava, 1 ano sem ganhar nada de salário. Fui reinvestindo. O pontapé principal, quando eu falei assim, agora eu tenho que abrir um ponto. Agora chegou a hora que... A demanda aumentou. No dia que eu olhei, fato muito interessante, eu olhei uma mesa um pouco maior que essa daqui, lotada de computador. Lotada de computador. E minha mulher estava grávida, já prestes a ganhar minha filha, e não dava para ficar recebendo cliente na minha casa. Tira um pouco da privacidade, não passa muito profissionalismo, onde que eu vou contar até uma outra história depois que entra vocês, que já até sabem. Foi aí que eu fui pro ponto. Só que tinha um fato interessante sobre esse ponto, e o medo de não pagar o aluguel. Isso dá medo mesmo, Matheus. E o medo de não pagar. Foi aí que a New System entrou. Vocês lembram? Quando eu fui, procurei, rapaz, estou precisando disso. Eu arrepiei porque eu lembrei disso. Vamos começar a vender o sistema. E dali foi. Que bacana. O pontapé inicial foi isso daí. Que bacana. Eu lembro que a primeira loja, né, ela era um pouco menor. Sim. E aí você estava pensando em expandir para a loja do lado. Aí a gente estava conversando, você falou, Greg, você acha que é uma boa? Eu falei, Matheus, só vai. E com menos de 3 meses, né, você me mandou aquele áudio, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas, Matheus, você pensou em desistir em algum momento? Seja sincero, porque ninguém tem coragem de falar isso. Muito, Grex. Muito, tá? Eu vou falar que isso aqui não é fácil, não. Porque esse momento de desistir, eu acho que aconteceu com você e com muito empresário, não está no nosso dia a dia, quando você está ali rindo, está junto com os seus funcionários, com os seus colaboradores.
tá à noite, quando você tá deitado, sua cama, tá você, sua mulher, né? Que é o nosso caso, que aí você começa a pensar, rapaz, eu não vendi. Eu preciso de dinheiro. É aí que o psicológico mexe. E as despesas não param de vir, né? Eles não param. Se a gente vender ou não vender, no mês seguinte tem as despesas para pagar ali. E aí, o que que você fez para contornar isso? Pensou em desistir, mas o que que te motivou a continuar? O que que não fez você fechar a sua empresa? Pedir a Deus. Eu pedi a Deus. Cheguei até a arrepiar. Eu teve um dia que eu literalmente mesmo botei o joelho no chão e falei, meu Deus, eu preciso vender. Sabe, eu preciso vender. Eu arrisquei a merrequinha que eu tinha aqui para abrir a loja. Engraçado que eu peguei aquele ponto maior, hoje eu peguei um ponto do lado também. E muitas vezes foi contando com o ovo que nem tava na galinha ainda. Falei, não, mas acreditando no meu negócio. Falei assim, eu vou vender, eu vou conseguir. E a loja foi subindo muito rápido. Só que quanto maior o crescimento, o tombo também veio grande. Sim. E a responsabilidade, quando eu contratei o primeiro funcionário, contratei outro e mais 2 freelancers, quando eu vi o custo da loja, falei, rapaz, eu preciso vender. Era metade de um mês, eu não tinha vendido nem o que eu precisava para pagar ninguém, nem um funcionário. Aí eu falei assim, agora apertou. Pedi a Deus, pedi para me iluminar, mandei mensagem para você, a gente conversou bastante e é incrível. São aí que a gente vê como é que as coisas funcionam, como é que Deus faz as coisas certas. Naquela mesma semana, o que eu não tinha vendido o mês todo, eu vendi naquela semana. Aí foi. Aí eu virei pra minha mulher e falei assim, não pode desistir mesmo não. Quem topou ser empresário, quem quer ser freelance, empresário, você tem que ter fé, você tem que ter coragem, você tem que entender que nem todo dia vai ser bom. Mas o desistir, eu acho que todo mês passa pelo menos um minutinho na cabeça, né? Com certeza. Mas o principal foi esse mês. E nesse mês que eu vi que falei, não, eu preciso acreditar em Deus e confiar no meu serviço e no propósito que eu tenho para minha empresa, o que eu quero oferecer, que as coisas vai dar certo. Mas já passamos vida... Com certeza, né, Matheus? Isso fica um insight para quem está empreendendo e passa por um momento difícil e no primeiro desafio desiste, onde talvez não se apegue a Deus, não mude as estratégias. Não muda a estratégia. Porque se você está fazendo algo e está trazendo um retorno, continua. Agora, se você fez algo e não está trazendo retorno, não está impactando em mais vendas, é hora de você mudar, é hora de você se planejar. E o mercado está em evolução constante, né, Matheus? Então, assim, eu te acompanho de perto, né? A gente acabou criando uma amizade, além de parceria, e eu vejo que você está se reinventando a cada dia um produto novo, Sim. cada dia um catálogo novo, e é isso que está fazendo você crescer. Agora a gente vai te perguntar algumas coisas bem polêmicas aqui, que é com relação à maçonaria. Você é maçom, né? Sou. Tá vendo? E tem muita gente que tem preconceito com relação à maçonaria, né, Matheus? O que você tem para falar sobre maçonaria, um mito que todo mundo acha? Não é coisa do bicho ruim. Tem uma Bíblia lá, tá? Só para matar assim, o principal. Nós temos, né, nossas reuniões públicas, então as pessoas reparam que a gente ora, né? O princípio... O principal é acreditar em Deus, tem que acreditar em Deus, você tem que entender que tem algo superior, nada veio do nada. E a gente tem vários exemplos na nossa vida, como esse que eu acabei de te contar agora, que nada é por acaso, tudo tem um propósito. Então o mito principal que as pessoas acham é esse. O que toma sangue do bode, negócio do bode, não tem o bode. Não tem nada disso, né? Não tem. O bode tem influência, coisa do passado, mas não como as pessoas falam. E é muito bom, Grex, muito bom. Eu convido você um dia a participar de uma reunião pública. Se você soubesse, né, se as pessoas soubessem o 1% que a maçonaria faz hoje para a sociedade, de boas ações, só que a gente não faz mídia. É muito bacana isso, sabe? Eu tenho uma pessoa para levar lá agora, que ela precisa fazer uma cirurgia importante, uma cirurgia cara, eu sei da condição da pessoa. E sabe o que é o legal? A pessoa vai receber a cirurgia, vai dar tudo certinho, ela não vai pagar nada, ela nem sabe. Caramba, mano. É muito bacana, ela nem sabe. Quem fez? Pediram para fazer essa cirurgia, ou já tá tudo pago. Foi uma das últimas boas ações assim, que a gente foi fazer, que nós fizemos, mas eu fui levar, foi de uma cadeira de roda.
Ah, é? Aí levamos a cadeira de roda, aí a pessoa perguntou, quanto que é aluguel? Eu falei, não, não é aluguel não, é pra senhora. Ela é quem deu? Eu falei, olha, eu não sei. Pediram pra te entregar aqui, sabe? Aí depois de Disso muita eu não sabia que depois fazia essas de... ações assim, Fazemos essas muito. Aí ajudas. depois de muita persistência, fala, não, lá na maçonaria que a gente faz, tudo mais, mas é pra senhora. Quando acabar, essa foi comprada, tem umas que a gente aluga, a senhora pode, você tem o livre-arbítrio em trazer, né, para nós ou deixar para alguém que precisa. Então é muito bacana esses pequenos passos que a gente faz e não é divulgado, não tem mídia, sabe? Não é um intuito, não é ter mídia, é ajudar. E é um trem que a galera não sabe, a gente ajuda muito, muito, muito mesmo. Tá vendo? Legal, Tá vendo? né? E tem muita gente que tem preconceito, né, Tem Matheus? Você preconceito deve ouvir, danado. você deve ouvir isso. Ah, a religião do bode, que bebe sangue, igual você falou. Eu tava lendo um dia, tem uma cultura muito forte dentro da maçonaria com relação à traição, Uhum. né? Nossa, Explica um pouco mais sobre isso para ver se eu entendi certo. então, concorda comigo aqui. Se o cara trai uma mulher que dorme com ele, do lado da cama dele, né, junto com seus filhos, quem dirá não trairá um irmão, né? Porque até então a gente coloca, beleza que a gente tem a família maçonaria, mas a nossa família, nossa esposa, vai vir em primeiro lugar, né? Isso daí ser um ar de dúvida, a gente vai ajudar o irmão, só que são pesos diferentes. Então, a maioria, né, sempre quando acontece, é cortado, é levado em pauta, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem que ouvir as duas verdades, né? Mas se for confirmado, se o irmão pecou, foi daquele jeito, volta e fala que é difícil voltar, viu? É mesmo, É Matheus? difícil voltar. Fica até essa dica aí para quem talvez tenha vontade de entrar para maçonaria, né? Tem que Se o andar. cara já não anda na linha, nem tenta, né? Todo mundo erra, né? Quem dera se fôssemos perfeitos, mas tem erros, são medidas que a gente pode evitar, né? Principalmente que a gente sabe do pecado. Beleza que antigamente, né, as pessoas às vezes pecavam porque não sabia que era pecado, mas a partir do momento que você sabe, aí já virou pecado. Sim, sim. Entendeu? Então é o principal. Lá nós temos nossos juramentos, sabe? Envolve muitas das vezes o trair, só que de forma geral, né? Como o que a gente chama de segredo. Você não pode contar o segredo, você não pode contar o que a gente, como é que eu posso falar assim, sabe de irmão para irmão. Não pode falar mal de um irmão se ele não estiver perto, entendeu? Que coisa feia, que irmão que você está sendo, entendeu? Então, É um código de ética, né, é um Matheus? código de ética. Todos deveríamos ter. Tô falando honesto, na sociedade deveríamos ter. Só Dentro que ou fora da maçonaria, a gente deveria ter ética o tempo todo na nossa deveríamos vida, ter. né? Só que é um ponto que é pregado forte, com respeito, sabe? Um negócio que me ajudou muito também é o falar em público. Que você levanta nas reuniões, dependendo da situação, você tem que falar. Então é algo que me ajudou muito. Eu sempre fui introvertido de fazer os vídeos comerciais, que você vê, mas você levantar numa reunião com 30, 40, muitas das vezes irmãos melhores de vida, tanto financeiro, tanto intelectual. E muitas das vezes é um fato muito interessante. Entra pessoas lá, Grexo, sem aquele poder aquisitivo como outros irmãos, e é um exemplo de maçom, exemplo. E eu vou falar que isso que é o que mais acontece. Esse é outro mito também que tem muita gente que acha que só rico consegue entrar para maçonaria. Não tem Não tem nada disso, né, Não Matheus? tem nada disso. Como qualquer outra instituição, você paga um valorzinho mensal simbólico para manter tudo funcionando. É que ali a gente vai pagar água, luz, Tem aluguel, custos. tem os custos, né? Não é nada simbólico. Hoje, se qualquer cidadão que toma cerveja gasta mais que cerveja que pagaria a maçonaria. Tá vendo? De tão barato que é. E entendeu? essa é uma dúvida também. Tem gente que talvez tenha vontade de fazer parte, mas não sabe por onde começar, não sabe a quem recorrer. Você pode falar um pouco sobre isso ou é algo... Podemos. De forma geral, funciona assim. A gente procura ver se a pessoa se enquadraria como um bom maçom. Como eu te falei, ninguém lá é perfeito, mas a gente vê situações, exemplo, se o cara não bate na mulher, não tem muitos problemas judiciais, né, não tem problema judicial, é um cara bom na sociedade. Porque, como eu te falei, perfeito ninguém vai ser. E lá a gente tem uma teoria interessante que é moldar o homem, né? É um termo que a gente usa de sempre ser moldado. Então, é aquela frase de 1% melhor todo dia, é algo que a gente tenta sempre empregar. Nós erramos, a gente erra, mas é saber reconhecer e você chegar pro irmão e falar, meu irmão, você me desculpa, eu errei. E é um trem que a maçonaria faz.
Eu participei de uma reunião que eu achei muito bonita. Tinha duas pessoas que elas tinham problema na vida pessoal e essa pessoa não queria que fulano entrasse por um problema pessoal entre eles. Acabou que essa pessoa entrou, depois de um tempo, essa pessoa que não gostava foi em reunião, levantou e falou, foi, meu irmão, eu quero pedir desculpa em meio de reunião, eu não queria que você participasse, mas você se tornou o irmão XYZ, tá fazendo isso, 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 e foi um ponto, é muito bonito, porque isso mexe com o ego. Você tem que, não é qualquer um que levanta e fala, não, eu errei, não sei o quê. E Eu falo que tem que ter mais coragem para pedir desculpa do que para começar a briga. exatamente, é um ponto que a maçonaria traz, se aprender a ser humilde, em reconhecer o seu erro. É fenomenal, cara, é uma escola perfeita para a vida, sabe? Você aprende muito, muito, você melhora como esposo, como profissional, como pessoa perante a sociedade. E isso não é, o interessante é que isso não é falado com você, mas a forma como é tratado, como é conduzido, você vai vendo, você vai tendo a noção de que é o certo, que é o que é errado. Quando você faz algo de errado, igual depois eu vou contar um caso interessante que eu vim conversando com o Lemos, mas quando você faz algo de errado, você para e pensa, pô, será que um maçom faria isso mesmo? Olha que coisa feia que eu fiz, entendeu? Então isso, no decorrer do tempo, a gente vai se moldando. Bacana demais. E qual relação que tem ou não tem relação maçonaria com as demais religiões que a gente conhece? Crente, católico, tem alguma ligação? Não tem? Pode fazer parte da maçonaria sendo de outra religião? Não pode? Pode. Interessantíssimo. Independente da religião, católico, crente, testemunho de Jeová, qualquer uma. Se for casada, a esposa tem que autorizar, tá? Aham. Além de você, a esposa tem que autorizar, isso daí é tranquilo. Se a mulher falar que não entra, então a patroa é que manda. É mesmo, Matheus? Então tem isso? Tem. Mulher falou não entra. E só que aí que tá. Você tocou num ponto interessante, porque tem uma situação que acontece o seguinte, hoje a gente vê muitos padres ou, como é que eu posso falar assim, responsáveis, né, pelas igrejas que têm suas opiniões próprias. E isso de fato é bom. Por que é bom? Porque a maçonaria em si, se você parar para ver, ela só tem coisa boa, só tem coisa boa. A maçonaria em si, as pessoas falham, mas a maçonaria, você pegar para estudar, é lindo, sabe? O porquê de cada coisa, é lindo, lindo, lindo. Então, a igreja, né, a religião da pessoa permitindo, como eu te falei, ela tem que acreditar em Deus, a primeira coisa de tudo, pode ser qualquer religião, acreditando em Deus, que tem um superior, pode ir que é um dos passos para você se tornar um maçom, entendeu? Um grande passo até, porque muita coisa, um fato interessante, nem sei se poderia estar falando, mas muita coisa a gente estuda, você vai aprendendo as coisas de Deus, as coisas do sol, da lua, das estrelas, dos comportamentos da sociedade, tudo está no divino, entendeu? Então, se você não acredita e você for estudar alguma coisa ligado a essas coisas que eu te falei, ou até mesmo situações da Bíblia que a gente estuda, qual sentido vai ser se você não acreditar? Entendeu? Então é muito legal, e o interessante é que você pode pegar qualquer Bíblia, que você vai ver que as coisas que a gente estuda não é ligado no que está ali, mas o contexto geral. Entendi. É um estudo mesmo, né? É um estudo muito bacana. Ele não vai falar se João Maria estava certo ou errado. Vai contar aquela história, vai fazer você entender aquilo, entendeu? Entender por que aconteceu aquilo. Ninguém vai falar, né, a pessoa que conduz reunião, não, na Bíblia João estava errado. Não tem disso. Eu costumo falar que na reunião a gente mais discute quem que a gente vai ajudar do que coisas religiosas. A gente tem os momentos de estudo, é muito legal, muito, muito bacana, que é um momento que você pode levantar e falar algumas palavras, isso tanto nas reuniões públicas, tanto nas privadas, sabe? E é legal que você pega ali uns conhecimentos mesmo. Hoje a maçonaria tem a opção de você ir subir no grau, igual todo mundo conhece, que é o grau 33. Então você, de forma resumida, eu não vou aprofundar muito, mas você pode só parar no 3 ou você pode continuar estudando, entendeu? Então é bem bacana, é bem legal. E cada vez mais que você vai estudando... Tem essa questão de evolução dentro da maçonaria, né? E tudo você vai estudando, e tudo bate no divino. Tudo bate no Deus que é maior, entendeu? Lá a gente não fala...
de forma direta, assim, de Maria, por mais que eu sou católico, acredito, entendeu? Mas a gente fala do divino, entendeu? Vê da criação de Deus, vamos falar assim. Isso que é o ponto principal, entendeu? Então você vê que Deus é perfeito, que tudo funciona porque ele fez funcionar daquela forma. E eu achei que até arrepiar, porque isso que é o legal, muitas vezes as pessoas acham que não que é coisa do capeta, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Lá na maçonaria, a gente costuma falar um negócio que quando você entra, você renasceu. É Entendeu? mesmo. Você renasceu, você está sendo moldado por um novo homem, né? A tendência, foi como eu te falei, os homens são falhos, mas a ideia da maçonaria é você se tornar cada vez um homem melhor. E você vê tudo que é conduzido na reunião, das coisas que você estuda. Ninguém lá vai te dar um livro, ou agrega como uma Bíblia, fala, estuda isso aqui. Não, muito pelo contrário, você que tem que correr atrás, tem que estudar. Uhum. Isso que é legal. Eu entrei lá, eu achei que eu ia ganhar livro igual de escola, estudar. Eu passo um perrengue para aprender as coisas, porque você tem que ir estudando, e a melhor forma de aprender, as duas melhores, é ir em reunião e visitando outras lojas. Que você vai aprendendo, você vai fazendo muito network com outros irmãos, entendeu? Como um fato muito interessante também. Mas o princípio de tudo é acreditar em Deus, sabe? Que aí tudo faz mais sentido. Então fica aí esse alerta para você que ainda vê a maçonaria como algo do mal, algo do ruim. Às vezes a gente precisa conhecer as coisas, né, Sim. a fundo, Matheus, antes de sair tendo qualquer tipo de crença, né? E de uma forma geral, Matheus, a maçonaria, para quem entra nela, ela ajuda para quem é empresário em alguns aspectos, igual network, mais conhecimento. Em que a maçonaria ela pode ajudar um empreendedor? Olha, é um assunto muito interessante, porque isso não acontece só na maçonaria, isso acontece em outros grupos religiosos, e você vai conseguir compreender. Irmão ajuda irmão, Uhum. perfeito? O pessoal, eu não tô falando algo que a gente ouve falar, mas igual crente é muito unido. Isso é bonito de ver, porque eles se ajudam de uma forma muito legal, entendeu? E a maçonaria, você acaba sendo implantado isso porque você é meu irmão. Eu vou te ajudar, eu quero que você cresça, entendeu? Então, é muito bacana isso. Hoje a gente tem irmãos que tem restaurante. Eu faço questão de ir lá e almoçar nele. Tenho irmãos que arrumam celulares, que hoje a gente tem uma parceria fortíssima, fortíssima, entendeu? Então, como a gente tem irmãos também que não são empresários, não são donos, são CLT, e é tudo igual, entendeu? Tanto que, um exemplo, esses dias eu precisei de ajuda de um irmão, que ele, uma coisa simples, né, que era um problema que estava dando num carro meu, e na sua oficina não tinha maçom e tudo mais, mas um do meu irmão é muito amigo do dono. Aí eu fui falar, eu tô precisando disso. O cara ajeitou, entendeu? Não cobrou nada, não sei o quê. E é muito interessante, igual, além de eu fazer parte da maçonaria, eu faço parte dos Boys do Asfalto, que é o motoclube de maçom. É o motoclube, essa entidade, a gente chama de paramaçônica, que é uma entidade ligada à maçonaria, certo? Se você vê a fraternidade que tem entre os irmãos, é sensacional. A gente costuma brincar entre nós que é o grupo seleto do grupo seleto, entendeu? E a gente é implantado em ajudar, porque a gente se ama. A gente abraça o irmão, você beija, ele se ama, você trata como seu irmão de verdade. Então você quer que seu irmão cresça na vida. Então, não é que você vai ajudar que ele é maçom, mas você vai ajudar porque ele é seu irmão. E, consequentemente, se ele puder, ele vai melhorar um pouquinho o precinho, vai te dar uma condiçãozinha de pagamento, entendeu? Então, a gente tende, igual eu trouxe comigo o Lemos da Criativo, que também é irmão, ele entrou com a gente recente. Eu poderia chamar lá 300 pessoas para gravar vídeo para mim, mas não, vou ajudar o irmão, entendeu? Ele faz um preço melhor, vai fazer um negócio com qualidade, e a mesma coisa segue para os outros. Tem irmão que já se deslocaram de outra cidade só para fazer serviço comigo lá, porque tem essa parceria. A gente se sente bem fazendo esse bem ao próximo, principalmente quando é irmão, entendeu? Então, o network, ele acontece de forma involuntária, como nesses outros que eu te falei, porque você vai criando laços. Igual nesse exemplo que eu te dei de fazer visita. Por que fazer visita é bom? Não é bom você visitar um irmão, visitar um parente? Cada vez que você visita, você não vai criando laços? A mesma coisa se enquadra na maçonaria. Cada vez que você sai para visitar, é bacana, é prazeroso para
para o venerável mestre que conduz a reunião, receber pessoas. É satisfatório. Por que é satisfatório? Porque ele está conduzindo uma boa reunião, a casa está cheia. Na maioria das lojas, né, a gente tem costume de chamar de loja, mas na maioria das lojas, acaba a sessão, tem um ágapezinho, que aí a gente costuma falar que a gente faz maçonaria mais no ágape, porque lá dentro, porque é lá que a gente discute algumas coisas que não pode ser discutida, ou não dá tempo de discutir, ou para relembrar aquele irmão, entendeu? Então é muito bacana a fraternidade que vai se criando. E o legal, igual no meu caso, que sou, né, tenho dois anos de loja, sou um pequeno empreendedor, que ele te faz acesso com grandes empreendedores. Então, como qualquer outro negócio, você consegue dar um espaço maior na vida. E muito tempo atrás, eu fui numa palestra em Cachoeiro, que eu até comentei com você, que é um negócio óbvio que todo mundo fala. E network vale mais que dinheiro. E Com vale, certeza. e vale muito Com mais. certeza. Network vale mais que dinheiro. Não adianta nada. Se eu tiver dinheiro e não souber o que fazer ou como fazer, e onde que entra o network nessa parte? Se eu já tiver o dinheiro e tiver o contato, eu consigo. Mas se eu não tiver dinheiro e tiver contato, você também consegue. Com certeza. Você também consegue. Foi um ponto, assim, bacana que a maçonaria me trouxe, que é ter acesso a pessoas que seriam difícil ter acesso, entendeu? E ali o irmão vai ajudando o outro. Igual essa pessoa que eu falei, que eu vou levar lá para ajudar, ela é um primo que eu considero um irmão. Ele precisa fazer uma cirurgia gastro e tudo mais. Eu já consegui, né? A gente movimentou, já consegui um irmão que é gasto, que vai atender de graça. Então, querendo ou não, nada mais ou menos, já é quase 500 conto ali que ele economizou. Numa ligação. E um rapaz que eu não tenho nem intimidade com ele. Olha só, que legal. Matheus. É sensacional. Só cortando rapidinho, contando uma história que aconteceu até com um padrinho meu, que quando a pessoa coloca você na maçonaria, você considera ele seu padrinho. Ele voltando acho que ele estava em Cachoeiro, ou indo para Cachoeiro, não me recordo, o carro dele estragou ali em Jerônimo. Aí ele fez todo mundo sabe dos sinais e tal, onde que uma pessoa que estava passando, viu que ele era maçom, olha que coisa interessante, esse rapaz ele tinha um guincho, pegou o carro dele, levou até o destino, se eu não me engano, não sei se estava vindo para Guaçuí, acho que é isso aí, pegou o carro dele, estava em Jerônimo, levou para Guaçuí, nesse intervalo parou com o irmão acho que tinha dado um problema no celular, alguma coisa assim, pagou um café pro irmão, resolveu tudo, deixou ele na casa dele. O irmão não sabe o contato nem o nome, o cara não fez questão nenhuma. Olha Mas só. é a fraternidade, falou assim, trabalho feito, ajudei o irmão, isso é satisfatório demais. É muito gostoso quando você consegue ajudar a resolver o problema de um irmão. Claro, nós ajudamos as pessoas de fora, mas foi o que eu estava conversando agora no carro. Pra gente ajudar o de fora, a gente tem que ajudar nós também. Sim. Entendeu? Sim. Então é muito bacana. Essa parte de network você ajudou pelo processo que a maçonaria faz de bondade. E a maçonaria, tecnicamente, então, não é uma religião. Não é uma religião. Não é uma religião, é uma fraternidade ali mesmo. É um grupo de pessoas que se ajudam e ajudam o próximo. Sim. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse podcast agora vai mudar o seu pensamento sobre maçonaria. Eu tenho certeza. Porque, infelizmente, a sociedade, né, ela acaba enxergando como algo ruim. E às vezes por falta de conhecimento, né, Matheus? Exatamente, igual você falou de sociedade, entender lado ruim, aconteceu uma situação um ano retrasado na nossa cidade, foi o seguinte, não sei se você conhece a cidade ali de Divino de São Lourenço, Sim. cidade ali do lado, um padre ia fazer uma palestra para nós, lá na maçonaria e tal, ia juntar as maçonarias, fazer um evento, e não seria uma palestra ligada para a igreja, mas o compartilhamento de informações, tanto da maçonaria para ele, um contato. O padre foi perseguido, ao ponto de não poder. Por quê? Porque outros padres têm as opiniões deles, só que como a gente já viu várias vezes na internet, também tem padre que entende que a maçonaria teve um peso, e realmente teve um peso muito grande, sabe? Então, esse divisor de águas que é horrível, porque se fosse só um lado certo, não, beleza, todo mundo falou ali, então o trem é do bicho ruim mesmo. Mas não, a gente vê várias pessoas de altos conhecimentos que mostram que não é aquilo ali que a pessoa está falando, entendeu? Então, é muito engraçado, se olhar na internet, você vai ver vários padres falando de maçonaria, sabe? Então, quem pega para estudar, vê que só tem benefício. Eu acho que o ponto é esse, é pesquisar, entender a fundo antes de sair falando, né, Matheus? Muito bacana a sua história, muito bacana eu saber que você é maçom, entender um pouco mais, é uma dúvida não só minha, é uma dúvida de quem acompanha a gente. E como que você vê, Matheus, para a gente encerrar aqui, a sua empresa daqui 5 anos? O
que você tem de projeto para sua empresa. E também vamos falar novamente da maçonaria, aonde você pretende estar daqui 5 anos. Ah, bacana. Sobre a loja, voltando até um assunto que você falou, sobre a gente reajustar, eu estou num processo de reajustar onde que eu estou aumentando a manutenção. Hoje eu percebi que lá em você a gente tem um leque muito grande de manutenção, então é uma área que eu entendi que tem o que, né, um ponto positivo para mim, onde que eu estou pegando, estou investindo mais em pessoas, em equipamentos, em propaganda, focando bem. Então, eu vejo que a Resende Informática nos próximos anos vai ser referência em manutenção, entendeu? É uma área que a gente tem batido muito forte. Hoje a gente tem especializado também em MacBook, que em Goiás não tem. Peguei uma área boa, que é a parte gamer, que é os computadores de alta performance. E como é que é questão de adaptação? Quando eu comecei a mexer, era computador de alta performance, que eu atendia engenheiro, arquitetos e gamer. Hoje não. Engenheiros e arquitetos é 5% do que vem de computadores de alta demanda. O negócio é gamer. Então, eu entendi que o negócio está ali. Hoje, todo mundo tem um computadorzinho gamer em casa, ou pretende ter. Hoje, a Resende Informática consegue fornecer consórcio de computador direto com o Banco do Brasil. Bacana, é bem bacana isso, hein? Então, a pessoa pode comprar o computador, ir pagando ali o consórcio, dar um lance, já pegar o computador, ou ir pagando ali em suaves prestações, sem juros, sem entrada. Então, foi uma área que eu peguei. Então, respondendo a sua pergunta, em 5 anos eu vejo a Resende Informática como referência na parte de manutenção. Eu quero manter a parte de vendas, mas o nosso foco é manutenção. Eu acho que só aí você já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer. Qual área da sua empresa que te dá mais dinheiro? É a manutenção, né, Matheus? É a manutenção. E hoje, para quem tem vontade de abrir uma loja nesse segmento, a gente conversa muito sobre... A gente não vê ninguém como concorrente, né? A gente vê como parceiros, né? Então tem gente que sonha e a gente não vai tentar impedir o cara de abrir, a gente vai ajudar se a gente conseguir, né? Vale a pena ainda hoje abrir? Vale, Agrex. Eu tô para te dizer que esse ano está sendo ruim, igual você como empresário, por conta de IA, de memória cara, tudo ficou muito caro. Então, lá na loja a gente deu uma caída boa na parte de venda de computadores. Foi aí que eu comecei a bater mais firme em manutenção e vi que estava ali. Mas hoje, se fosse me abrir do zero, e olha que eu não tive ninguém para me ensinar, eu te mandei mensagem perguntando, Agrex, como é que faz precificação? Entendeu? Eu não tive nenhuma base, eu errei, perdi muito dinheiro. Até hoje a gente erra. Eu não sabia aonde fazer uma placa na cidade, eu não sabia abrir um CNPJ, eu não sabia nada, e eu não tinha quem me ensinar, entendeu? Porque eu falo que foi uma bênção na minha vida, não, mas cara. eu já liguei, falei, Grex, me ajuda a fazer isso, o que eu faço na mudança do enquadramento fiscal? Então, se fosse para abrir uma loja hoje do zero, eu focaria na parte de manutenção. E se fosse para fazer vendas, quer mexer com venda, computador, notebook, celular, eu, Matheus, não mexo, porque margem pouca e hoje qualquer Zé na esquina vende, entendeu? Então, como o cara da esquina vende e ele não tem as obrigações fiscais que nós temos, que é manter uma estrutura dessa, funcionar em dia, a parte do governo, tudo certinho, então ele não vai jogar mais barato. E às vezes aquele investimento só para trocar moeda eu vi que não estava valendo a pena. Então se fosse me abrir hoje do zero, eu primeiro aprenderia gestão antes de abrir a loja. Gestão é importante. Gestão importantíssimo. Aprenderia minha receita boa, que se fosse me começar hoje do zero, falir, eu tenho R$1 amanhã. Focaria em gestão, marketing, mão de obra e manutenção, para levantar caixa. Foi o que eu fiz. Levantei caixa, começo a vender. E eu não venderia celular. Às vezes, né, um Xiaomi, um Realme, para levantar caixa. No começo, o iPhone é muito bom de venda, né? Todo mundo quer, mas eu focaria em manutenção e nessa venda desses outros produtos que eu te falei. E principalmente gestão e marketing. Às vezes o pessoal acha que a gente não estuda, né? Mas não, toda hora o mercado ali atualizando. É uma área que eu pequei muito. Falei, não, comprei por 1, vendi por 2, tá tudo certo. Não é assim. E não é assim, né, Matheus? E você comentou sobre algumas pessoas que vai de dentro do quarto da casa deles e começa a vender celular, começa a fazer manutenção e acaba, de certa forma, né, sendo um concorrente até desleal com quem paga o aluguel, água, energia, funcionário, imposto. Isso, a tendência é acabar nos próximos meses. A gente está aí numa reforma tributária
no Brasil. Em breve, provavelmente vai ser implementado o split payment, que sim. vai ser o divisor de pagamentos, né? Então, o cara vai ter que ter um CNPJ, ele vai ter que emitir uma nota fiscal para conseguir receber do cliente dele. Logo, ele vai se igualar a quem está trabalhando de forma formal. E eu não vejo isso como negativo, eu vejo como positivo, porque eu acho que todo mundo, se quer fazer daquilo o seu negócio, tem que estar em conformidade com as obrigações fiscais, porque senão acaba sendo desleal, né, Sim. com quem paga aluguel, água, energia, internet, funcionário, imposto. Embora, né, o imposto aqui no Brasil ser muito alto, eu acho que deveria ter um ajuste nisso também, mas tem que ser justo para todo mundo, Tem né? que ser justo para todo mundo. É aquele negócio, eu também comecei em casa, acredito que a Nilcis começou como um pequeno projeto, Sim. só que o problema que a gente vejo no mercado hoje, como a New System tem um ótimo sistema, aí chega um ciclano que me pega um código na internet, copia e cola, quer vender por R$ 39,90, R$ 49,90. É a mesma coisa lá na minha cidade, que eu vejo empresas formatando o computador a R$ 50, R$ 60. Olha só. Entendeu? Acaba prostituindo a profissão, eu costumo falar. Sim. E uma frase que eu uso na minha vida pessoal, às vezes eu falo com o meu cliente, não existe coisa boa e barata. O bom sempre vai ser um pouquinho mais caro. Sim. Sempre vai ser um pouquinho mais caro. Entendeu? E o cara que compra esse produto, realiza esse serviço, não tem dor de cabeça lá na frente, né? Dor de cabeça, Né? que é o que mais acontece com a gente. Sim. O que mais acontece, essa semana chegou para mim um computador de alta performance perfeito, que o rapaz pediu o amigo dele para ajustar. Conclusão, estragou o processador, comprou controladora errada e comprou outra peça, prejuízo de R$ 1.600. Caramba. E eu tinha cobrado 350 para montar. Olha só. Aqui de Rive. Perdeu o dinheiro porque quis, né, Matheus? Exatamente. Matheus, foi muito bom ouvir sua história, te conhecer mais a fundo, ver os seus princípios, os valores e venha participar outras vezes que vai ser um prazer te receber aqui. Que isso, é sempre um prazer imenso estar com vocês. Obrigado também, irmão. Obrigadão, Matheus. Valeu. Um abraço, pessoal. Valeu.